O Revista Brasil TVT conversa agora com Kenarik Bouchikian, que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa noite, doutora Kenarik, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada por estar junto aqui com vocês. Maravilha. Professora Kenarik, eu queria que a senhora falasse para a gente aí sobre essa questão envolvendo aí o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, com esse placar aí na segunda turma de 2-2 e com pedido de vistas do ministro Cássio Nunes Marques. Eu queria que a senhora trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual o que esperar daqui para frente a partir desse pedido de vistas. O que se aguarda ansiosamente é que, de uma vez por todas, o Supremo Tribunal Federal julgue um pedido do presidente Lula, que foi impetrado pelos advogados dele em 2018, e que até que, enfim, retornou para a pauta essa semana. A expectativa é que se reconheça a suspeição do ex-juiz Moro. Nesse sentido, está sendo elaborada uma carta ao STF para que se manifeste e acolha esse pedido de suspeição do juiz Moro. O fato é que nós tivemos uma série de revelações que foram juntadas no processo, devidamente autorizado pelo STF, para que a defesa do presidente Lula tivesse acesso às mensagens que foram trocadas entre os procuradores da Lava Jato e o então juiz da Lava Jato, que era o Moro. Essas revelações impactaram por demais a sociedade, que está estarrecida com tudo que está sabendo que aconteceu naquele processo, naquelas relações espúrias entre procuradores e o juiz, e querem se manifestar para o Supremo, porque o que as pessoas querem, que assinaram essa carta, é que tem um julgamento justo, um julgamento justo que todas as pessoas têm direito. Doutora, sobre justiça, gostaria de aproveitar a presença da senhora, como muito bem salientado pela senhora, lá em 2019, logo no início do vazamento dessas conversas, que ficou conhecido como Vaza Jato, pelo The Intercept Brasil, e que agora na Operação Spoofing isso se resta comprovado, esse conluio, esse envolvimento não adequado entre um juiz, que deveria ser imparcial, e os procuradores, que são os agentes de acusação dentro do sistema de justiça. Eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, o quanto este episódio mancha ou coloca em descrédito, em alguma medida, o sistema de justiça, o judiciário como um todo. A senhora, inclusive, tendo feito parte durante tanto tempo do judiciário. Olha, nunca se viu uma situação tão escandalosa no judiciário brasileiro, não é do meu tempo de 30 anos de magistratura só que eu estou falando. Tudo que você pode estudar sobre o judiciário, o papel do judiciário, dos juízes, você não vai ver algo tão escandaloso como nós temos com a Vaza Jato. A relação espúria que havia entre os procuradores e juízes, a postura do magistrado revela uma situação absolutamente inaceitável, E mancha não só no Brasil, mancha para todo mundo, A comunidade internacional está salientando, inclusive essa expressão que eu usei, o maior escândalo do judiciário, vem da imprensa internacional. Não é aceitável que um juiz se porte como um interessado. O juiz tem que ter a distância e manter a distância em todos os atos do processo. E está claro para todo mundo que não foi isso que aconteceu. E ele atuou ali não como um magistrado, porque se pressupõe que o magistrado, um juiz, ele não seja parcial, não atue com parcialidade, com um interesse pessoal, de acordo com as suas, de acordo com seus desejos e com a sua vontade. E foi, infelizmente, isso que nós vimos, levando uma pessoa a permanecer presa,
por 580 dias, tirando uma pessoa que estava à frente das pesquisas, o presidente Lula, da possibilidade de disputar uma eleição, e uma série de violações que são contrárias a tudo que está estabelecido na nossa Constituição de 88, nas nossas leis e em todo o regramento internacional. Eu espero, e acho que é isso que todo mundo está a clamar, que se retome o papel que o judiciário deve ter, né? É isso que é a expectativa que está colocada. E nós temos assim muitos elementos que chegaram para a população através dessas mensagens que, como você disse, inicialmente foram reveladas em razão da atuação do hacker. Depois, houve a apreensão desse material que gerou essa outra operação, o spoofing, e nessa operação, esses foram apreendidos. Muita gente não está lembrando que o presidente do STJ, naquela época, disse que recebeu um telefonema do ministro Moro, o ministro da Justiça naquela época, dizendo que teve a apreensão e que ia mandar incinerar, dar um fim naquele material apreendido para não expor pessoas. Teve uma ação no STF para que aquele material permanecesse protegido. Vocês devem se recordar que isso aconteceu em 2019. Veja, o ministro do STJ afirma que o então ministro da Justiça, Moro, disse que iria dar fim naquele material. Enfim, ele sabia o que tinha lá dentro, né? Perfeito, doutora Kenarick, exatamente, muito bem lembrado pela senhora, porque trouxe à tona exatamente o que muita gente não queria que viesse aí a público, exatamente o que deixou população, mundo jurídico estarrecedor por conta de tudo o que vem acontecendo, né? Diálogos de procuradores, acusados e acusadores, enfim, toda essa perversidade que vem se comprovando com esses áudios divulgados com a autorização do ministro Lewandowski da Operação Spoofing. Agora, doutora Kenarick, a minha pergunta para a senhora vai no seguinte sentido, né? A ministra Carmen Lúcia e o ministro Fachin votaram em 2018, né? E votaram a favor do Moro. Eles criaram, ok, o juiz Moro pode continuar no processo. Agora, o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes já votaram pela suspeição do então juiz Sérgio Moro no caso desses processos da Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia já chegou a falar que quando o julgamento for retomado, ela pode rever o seu voto. Na sua avaliação, depois de todos esses áudios, essas transcrições que vieram a público, é possível que ela mude seu voto? Olha, primeiro eu queria salientar que eu ouvi uma entrevista do advogado do Lula no programa do Juca Kfouri, chama Entrevistas, e naquela entrevista, agora recente, eu não sei, por esses dias, ele menciona que a Carmen Lúcia não entrou no mérito desse HC. Na verdade, ela achava que não devia conhecer, mas isso é uma decisão que foi tomada já, então deve conhecer e eles estão conhecendo. Desse modo, o que eu entendo é que ela vai voltar. Essa informação que foi dada no programa é que ela não entrou no mérito. E agora é que eles estão decidindo o mérito. Eu creio que qualquer magistrado não tem como não reconhecer a suspeição. Aquilo não foi um juiz. Todo mundo tem direito a ter um juiz. Não uma pessoa que vá tratar dos seus interesses no processo. Não uma pessoa que usa o judiciário para fins outros. É muito grave tudo que está acontecendo. É certo que também, naquele início do julgamento, a ministra Carmen Lúcia e os demais não tinham todas essas informações
conhecimento de tudo que foi revelado nessas operações e que agora estão sendo atestados por peritos e juntados no HC. Nós vemos uma relação que não é uma relação de parte, é um interessado. O juiz não é interessado no resultado de nenhum processo. Ele não pode pegar uma causa e já ter por antecipação o resultado que ele quer. Não pode existir isso. O juiz tem que receber o processo, as partes têm que atuar sem que ele interfira. Ele deu palpite em testemunhas, em processos, viu petição antes de ser juntada. São tantas e tantas irregularidades que choca qualquer pessoa. E não precisa ser da área jurídica, não. Eu acho que agora o grande diferencial é que todo mundo está sabendo o que está acontecendo. É só se colocar no lugar, né? Será que eu vou querer ser julgada por um juiz que, quando eu entro no processo, já quer me condenar? Será que eu quero um juiz que vai atender os interesses da outra parte e nem vai me ouvir, porque eu já vou entrar condenada no processo? Então, eu acho que não tem outra alternativa. Eu acho que se o tribunal quer retomar a dignidade do próprio Poder Judiciário, não tem outra saída. É o mínimo que se faz, é tentar reparar o que foi feito com o presidente Lula. Ele tem que ser julgado por um juiz efetivamente independente e imparcial, dentro das regras que existem para todas as pessoas. Doutora, isso que a senhora mencionou é muito importante. E acho que até justifica, de certa forma, o documento assinado, mencionado pela senhora no início da entrevista, que acaba sendo quase que suprapartidário, né? 6 ex-ministros, desembargadores, autoridades do judiciário e também políticos, que na arena política podem até discordar, mas é porque não se trata de uma questão política, se trata de uma questão de justiça. E aí, nesse sentido, foi interessante, o Lula acabou se tornando uma questão passional, né? Muita gente que é contra ele, principalmente os lavajatistas, mencionavam vale tudo. E, na verdade, vale tudo? É isso que eu gostaria de saber com a senhora. Não vale tudo, não. Mas, primeiro, era importante dizer que esse documento é suprapartidário. E ele não é só de juristas. Ele é de juristas, sim. Ele é também de políticos de vários partidos, de quase todos os partidos que nós temos, quase todos, mas ele é muito representativo da classe trabalhadora. Você vê que presidente de CUT, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, diversos, de estudantes, a UNE assinou, inúmeros artistas assinaram, cineastas, intelectuais, pensadores brasileiros, cantores, atores. É uma grande gama de pessoas que não sei de que partido são, eu mesmo não tenho nenhum partido, mas querem que o Brasil retome um rumo, né? E na vida jurídica não existe vale tudo, existem as regras constitucionais, existem as regras legais, e elas valem para tudo. Quando você fala, quando alguém fala vale tudo, ele está admitindo o fascismo, né? É disso que se trata. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do Estado Democrático de Direito, que exige o devido processo legal. É um direito da pessoa, de todas as pessoas, e é um dever do judiciário. O papel do judiciário é ser o garantidor de toda essa estrutura democrática. Por isso é tão importante esse julgamento com esse objetivo, né, de retomar o próprio papel do judiciário, né, essa expectativa. E não existe passionalidade nisso. Isso significa a racionalidade jurídica. Independe de quem gosta, de quem deixa de gostar, de quem seja, de quem deixa de ser.
o processo, ele não se pode mover por paixões, ele se move por regras, porque senão cada juiz decidiria da sua cabeça, não é? Sim. Cada um, e a sorte de cada um dos indivíduos dependeria da cabeça de um determinado juiz. Isso não é correto, porque nós temos um Estado, e no Estado tem regras. Nós temos que ter obediência a essas regras constitucionais que foram criadas dentro de uma lógica de estrutura de Estado. Então, não se trata também de passionalidade, e é muito amplo. A carta é muito ampla, com grandes manifestações de todas as áreas que se possa imaginar. Eu achei muito bonito esse desejo das pessoas quererem participar da carta quando começaram, porque ela estava sendo preparada e fomos pegos de surpresa com o julgamento que aconteceu no outro HC, que não é o da suspeição, que é o da incompetência, que, aliás, hoje o ministro Fachin afetou para o pleno, né? Sim. Pois é, doutora Knarich, exatamente isso que a senhora está falando, né? E lembrando que, para as pessoas que não se lembram exatamente, essa decisão do juiz Sérgio Moro colocou na prisão um cidadão brasileiro, independente se é presidente, não presidente, político, por 580 dias encarcerados. E aí a gente descobre todo o processo envolvendo, né, para julgar e condenar o ex-presidente Lula, né? E a minha pergunta para a senhora é: quem repara esses 580 dias encarcerados? Lembrando, nesse período, o presidente Lula perdeu um irmão, perdeu um neto e perdeu a esposa, né? Tudo isso envolvido por conta desse processo todo. Quem repara tudo isso, doutora Knarich? Eu acho que ninguém vai reparar isso. Nós não vamos recuperar esse período. Não há quem repare, não há nada que você possa colocar no lugar, sabe? A liberdade que é tirada de um ser humano, não tem como recolocar. Você pode ter algumas ações ali, mas ninguém recoloca a vida de uma pessoa, né? A vida do cárcere, ela não tem substituição, ela não tem algo que possa nem dizer equivalente. Quem devolve isso? E não é só para o presidente. O mais grave é que a gente sabe que qualquer pessoa seria um absurdo, entendeu? Qualquer pessoa, qualquer ser humano preso indevidamente seria um absurdo, eu não tenho dúvida nenhuma. Atinge diretamente a pessoa e atinge a sociedade brasileira, porque todos são afetados quando uma injustiça é cometida. Nesse caso, para além do presidente, ninguém vai repor 2 anos da história brasileira da forma como ela foi construída, porque o presidente Lula estava preso. Não tem como repor isso. O Brasil está colapsando. Não é só a saúde que está colapsando. A democracia está colapsando. Isso tudo é fruto das barbáries que foram cometidas. E é preciso, com urgência, que se retome o caminho. É o que é possível fazer para, ao menos, tentar voltar ao que eu chamaria de uma normalidade. Não tem nada que pague, realmente não tem nada. O que o tribunal pode fazer nessa altura do campeonato é garantir os direitos do cidadão Lula e devolver para o povo brasileiro a reconstrução da nossa própria história. E também, né, doutora, julgar a suspeição do Moro, né? Como foi pedido no documento, né? Sim, isso só vai ser possível com a suspeição. É um pressuposto do que eu estou dizendo, é que o Supremo Tribunal Federal tem em suas mãos essa responsabilidade de ser atingida. Muito retomando, reconhecendo a suspeição, e a incompetência já foi reconhecida, né, pelo ministro Fachin e com certeza confirmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O que eu espero que isso aconteça o quanto antes, porque já vai longe a data de se fazer justiça. Como muito bem salientou a senhora, foram
2 anos de história que foram absolutamente modificados por uma tramóia, como eu costumo dizer. Bom, essa foi Kenarik Boudikian, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito prazer em falar com a senhora aqui. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo e trazer essa análise bastante criteriosa a respeito da Lava Jato, dos desdobramentos, na verdade, sobretudo, da anulação das condenações contra o ex-presidente Lula e da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Obrigada, doutora Kenarik. Até uma próxima. Obrigada, Cosmo. Obrigada, Maria Tereza. Até uma próxima. E até o julgamento da suspeição. Com certeza.